Encontrei um companheiro que disse que eu havia escutado pela Rádio Rio de Janeiro sobre esse tema, a evolução do pensamento. E aí ele veio perguntar para mim, como você consegue desenvolver um tema desse? E eu disse, olha, primeiro eu também fiz a mesma pergunta para a pessoa que me passou o tema. E depois, quando eu fui preparar a minha aula, eu vi o interessante que foi essa sequência que nós estamos estudando, esse processo evolutivo, né? E o interessante porque para algumas pessoas parece que é estudar a evolução do pensamento, como é que isso se deu? Porque é uma coisa tão comum do nosso dia a dia, o pensar, que nós não pensamos em como procedeu esse processo evolutivo. Então, nessa situação nossa hoje, a gente vai entrar um pouquinho nesse entremeio de como é que passamos daquela fase irracional para o racional, como o conhecimento foi sendo absorvido. Nós estamos hoje perante uma das maiores revoluções do conhecimento, que é a internet, né? Hoje você, na sua casa, você tem praticamente todos os museus interessantes do mundo, você viaja por todos os países, todas as cidades, frequenta as maiores bibliotecas sentado na frente do seu computador. Você tem acesso a uma quantidade de informação fenomenal. Então é isso exatamente o que mais interessava ao homem, que é essa busca constante do conhecimento. Mas para que isso acontecesse, a gente passou por um estágio muito, muito demorado. E é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? E eu sempre gosto de começar nossas aulas buscando uma orientação dentro da bibliografia da doutrina, e eu encontrei no Leon Denis, um dos melhores livros que eu acho do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele aborda um pouquinho sobre essa questão da evolução do pensamento. E ele coloca uma situação que é interessante para a gente ir lá. Uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Ou seja, ele não dissocia o processo da evolução do corpo físico, do espírito e do pensamento e dos mundos. E é exatamente isso que a gente vai ver. À medida que o nosso mundo foi passando pelo seu estágio evolutivo, os seres que aqui habitavam tiveram chance de ter o seu tempo de desenvolvimento, preparando toda uma situação especial para que durante um determinado momento começasse a surgir a espécie humana, que daria início então ao processo da evolução do pensamento. Então é um degrau a degrau subindo lentamente no processo evolutivo. Hoje nós estamos numa fase de evolução tecnológica imensa, né? Mas se pensar que quando o Império Romano dominava o mundo, já se discutia que todo o conhecimento da humanidade havia sido estudado. Isso há 2.000, 1.500 anos atrás. Olha a diferença de hoje. E a mesma forma que a gente se pergunta, será que existe alguma coisa nova para se estudar? Será que o homem já chegou a um ponto do conhecimento? E aí mesmo a gente já sabe que não, as coisas aparecem, as situações novas vão surgindo. E o principal é que nós absorvemos esse conhecimento e jogamos no nosso dia a dia. O Dr. Jorge André sempre brinca comigo quando vem com as histórias da mecânica quântica. E ele sempre fala, manda um petardo no público, porque é desse jeito que as pessoas vão aprendendo a escutar, aquilo incomoda. A primeira vez que você vê uma coisa que você não sabe, aquilo causa um certo incômodo. Na mesma hora provoca uma curiosidade. E essa curiosidade é a busca da explicação. Então, quando a gente presencia um fenômeno, a gente quer alguma explicação. Ou vai buscar próprio conhecimento, ou vai buscar orientação com alguém que possa explicar. Isso é a dinâmica que a gente tem de coletar informação, armazenar, dimensionando o nosso universo cada vez maior. E é isso que o Leon Denis fala. O progresso do mundo físico,
o progresso do espírito e o progresso do pensamento ocorrem de forma simultânea. A gente é estimulado, esse estímulo provoca uma reação interna, essa reação interna nos faz buscar esse conhecimento, sedimentamos esse conhecimento e essa base de conhecimento nos desperta por mais conhecimento. É uma bola de neve, né? E ele tem ali uma frase que eu grifei, que eu achei muito interessante, terminar de ler, o quê? A ciência vê alargar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, com auxílio dos seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito o discernira, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios da ação da ciência positiva. Isso é interessante. A gente pega esse desenvolvimento, por exemplo, que foi o da física quântica, no início do século XX, na fase em que os primeiros equipamentos mais sensíveis começaram a serem construídos, em que o cientista ia para o laboratório, perguntava para a natureza e a natureza respondia de uma outra forma, e aquilo dava um certo incômodo. O que está acontecendo? Que resposta é essa que eu obtenho do meu experimento? Que ele está diferente de todo o padrão, de todo o conhecimento sedimentado, uma nova visão. Foi um momento de mudança no pensamento científico muito grande. E hoje nós absorvemos essa ciência com uma certa facilidade. Você vê hoje, quando a gente vai a uma livraria, o que tem de informação que misturou essa física quântica com psicologia, com administração de empresas, com economia, todos os lados sentiram a influência dessa transição que foi a descoberta da física quântica, mostrando uma visão diferenciada do pensamento. Agora imagina o indivíduo que estava ali naquele momento daquela descoberta, aquele espírito que havia sido preparado para trazer uma informação para a humanidade. Como era o sentimento desse cientista? Durante 10, 15, 20 anos, as conferências científicas foram discussões muito sérias, porque base do conhecimento estava sendo quase que fragmentada e uma nova forma de ver o mundo estava sendo mostrada ao homem. Mas o Leon Denis fala, esse sentimento estava dentro do espírito já há muito tempo. Então, nós projetamos o nosso conhecimento baseado, inclusive, nas nossas vivências, fomos buscar aquela resposta. Então, o cientista hoje é uma pessoa que está buscando respostas, baseado em toda a sua base de conhecimento, mas principalmente baseado, inclusive, nas memórias pregressas que nós passamos. E é interessante que, se falar hoje em vidas sucessivas, em eternidade, em dimensão de tempo para frente ou para trás, até já foi motivo de tese em instituição científica. Existem várias teorias que falam sobre a permanência, a eternidade, sobre a existência de vidas fora do ambiente material, a inteligência se permanecendo. Tem um livro muito interessante que um cientista começa a estudar e ele queria entender o processo de armazenar informação no cérebro. Então ele estava estudando, ele treinou determinados grupos de macacos com atividades específicas. E nessa condição, ele foi seccionando partes do cérebro dos macacos. Então a teoria dizia que a informação estava alocada num corpo, numa parte física do nosso cérebro. Ele seccionava, esperava a recuperação do animal e novamente estimulava para ver se ele dava aquela resposta que ele já tinha aprendido. E demorava um pouco, mas o animal voltava novamente a ter o mesmo comportamento, a responder da mesma forma. Mais uma vez, ele seccionava outra parte do cérebro, esperava a recuperação e o animal voltava com alguma dificuldade, às vezes motora, mas exercer aquela atividade que ele havia treinado. E ele começa a colocar, então, o conjunto de informação no nosso cérebro, ele não fica
localizado especificamente no campo físico. Existe um campo imaterial, energético, aonde essa informação está localizada. E à medida que você secciona aquele corpo físico, outras estruturas que ficaram remanescentes passam a receber aquela informação e novamente aquilo volta a ser ao consciente. Então ele está dizendo, existe um campo energético em que essas informações estão contidas. E aí veio até a ideia daqueles campos morfogenéticos, que você tem então essa informação extramaterial, ou seja, passamos de uma base de conhecimento dizendo que a informação estava alocada simplesmente dentro das células neurais para um campo energético fora do campo material. E isso é o progresso até do conhecimento, à medida que a gente vai estudando. E com certeza a tese espírita da sobrevivência, da individualidade, logo, logo a gente vai ver realmente provada dentro do ambiente acadêmico, né? E o Leon Denis termina dizendo que os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. Isso daí também eu acho interessante, quer dizer, à medida que nós canalizamos o nosso pensamento em determinada atividade, nós atingimos aquele objetivo que vamos buscar. O homem, ele tem essa capacidade de focar o seu pensamento, atingir aquele objetivo, mas não se satisfazer. Aquilo ali abre uma nova fronteira e ele vai em frente buscando fazendo novas perguntas, desenvolvendo novos equipamentos, chegando a novas conclusões, que cada vez mais a fronteira vai se alargando. Bom, então vamos um pouquinho aqui nessa... É um tema que coloco aonde, como eu já disse, aonde estavam essa base do conhecimento, aonde fica isso dentro do nosso ambiente físico. Os novos neurocientistas, então, estudam realmente como se processa essa informação. E o primeiro é a fato que a gente vê que todo o conhecimento está baseado numa experiência sensorial. Nós sofremos a ação das interferências do ambiente, sentimos através do quê? Dos nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. E isso vai montando uma base de sensações que, por sua vez, interfere no processo orgânico, no processo bioquímico das nossas células neurais, e elas vão tendo estímulos elétricos, e esses estímulos geram a base do que a gente faz, que é o pensamento, né? Então, o interessante é que também a gente coloca, quanto maior for o número dessas experiências sensoriais, maior a sua base de conhecimento, maior é a sua dinâmica do aprendizado. Uma das coisas importantes é que as pessoas falam, por exemplo, quem vai aprender uma língua nova, uma língua diferente, tem uma dificuldade considerável, mas se você em simultâneo aprender 2 línguas diferentes, a dificuldade é praticamente a mesma. Quer dizer, à medida que você está estimulando uma nova base de conhecimento, ela ativa processos sensoriais que facilitam, inclusive, outro tipo de aprendizado. Então, é comum hoje a gente ver informação na mídia sobre a necessidade, por exemplo, que as pessoas têm de fazer a sua ginástica mental. Se recomenda que as pessoas aprendam, por exemplo, computação, que aprendam, façam palavras cruzadas. À medida que você vai exercitando, isso vai tornando dinâmico. O processo de acúmulo de conhecimento vai sendo facilitado. E você vai exercitando essa dinâmica, ampliando a sua base de conhecimento, inclusive modificando até a biologia do nosso envelhecimento. Então, se recomenda que as pessoas não parem de pensar, busquem o conhecimento, leituras diferentes, busquem novas situações. Então, é a condição de você participar, por exemplo, a gente vê muito disso, de grupos que vão fazer visitas a museus orientados. Quando você descobre, a nossa cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro, tem uma história maravilhosa, eu não conhecia. Existe um professor que faz todo domingo
uma viagem pelo centro histórico do Rio de Janeiro. Então ele seleciona, você se inscreve, um grupo de 10, 15 pessoas, e ele sai andando pelas ruas, contando a história do Brasil nas ruas do Rio de Janeiro. É interessante, a gente descobre cada coisa dessa cidade que você não imaginava. O potencial que uma cidade que você passa todos os dias por aquela rua e às vezes nem sabe determinados detalhes. Isso é importante, você participar desse tipo de situação. Você está recebendo um estímulo novo, sedimentando uma base de conhecimento, e isso faz com que você às vezes busque mais coisas, né? Então, viagens, quando você vai em ambientes diferentes, situações diferentes, tudo isso provoca um estímulo na sua rede neural. Essas redes neurais absorvem esse conhecimento, isso fica então sedimentado, guardado, e mais ainda, amplia a sua vontade de receber mais conhecimento. Então esse processo já é estudado, já é conhecido através dos exames de tomografia, por exemplo, PET. Eles começam a ver, eles estimulam, por exemplo, hoje é comum naquelas máquinas que você entra de ressonância, onde eles vão dando estímulos visuais. O paciente está lá embaixo, eles vão analisando pontos aonde você ativa dentro do seu cérebro. E as pessoas vão mostrando que, à medida que você vai exercitando mais essa atividade, o processo é mais intenso. Você cria novas áreas, você potencializa mais, você amplia toda a sua rede neural. E é interessante esse processo de aprendizado, que eu há alguns anos atrás, eu tive a chance de trabalhar com uma tecnologia nova, que é exatamente essa chamada rede neural. São programas de computadores que você faz com que a máquina tome determinada decisão. De início eu estava um pouco descrente dessa nova tecnologia e aprendi, à medida de manipular aquela ferramenta, o potencial que ela tem. Então hoje, por exemplo, quando a gente vê há pouco tempo saiu a notícia daquele automóvel que o indivíduo sentou na direção, o automóvel andou sozinho, ele saiu, ele quis fazer o experimento na rua, ele foi sentado na posição do motorista porque ele disse, se eu estivesse atrás e o carro andando sozinho, eu achava que provocaria um certo desconforto nas pessoas e potencialmente poderia até provocar um acidente. Então ele ficou sentado, mas ele não dirigiu, o carro andou sozinho no trânsito de uma grande cidade. E isso é um processo de treinamento através de programas desse tipo de rede neural. O carro toma a decisão, se para, se acelera, se vira à direita, se vira à esquerda, se continua, sente a presença de outros carros do lado, ele sabe que atitude tomar. Essa tecnologia foi criada num processo semelhante de estudar o que acontecia dentro do nosso organismo físico. Então hoje você tem decisões, instalações industriais que operam exclusivamente com robôs. Eu fiquei sabendo, há alguns anos atrás, que existem algumas plataformas de perfuração de petróleo no Mar do Norte que não tem mais pessoal humano trabalhando. É toda gerenciada via satélite. Funciona todo o processo que a gente vê lá, desde da captação do óleo, separação das fases que tem, e pronto para ser enviado para os navios tanques, sem a presença humana. Todo funcionando através do processo de inteligência artificial, fruto do estudo dessa concepção de como a rede neural humana funciona. Então, essa fase, essa parte da ciência que estuda avançou nos últimos 30 anos, muito essa dinâmica do conhecimento, mas eles reforçam, o estímulo é fundamental para que esse processo aconteça. Ao ser estimulado por uma experiência nova, nós criamos uma conexão entre dois neurônios. Essa conexão, então, facilita a transferência de informação. É um processo bioquímico, é um processo que você tem dentro de um neurônio, um desbalanceamento químico
de certas moléculas que provocam a transferência através de uma pequena corrente para o outro neurônio. Então, quando você estabelece uma nova conexão, essa transferência dessa carga elétrica é mais rápida. A gente vê, às vezes, na televisão, em alguns programas, quando eles mostram as células neurais sendo estimuladas e parece que dá um choquinho de uma passando para a outra. É exatamente dessa forma. Então, à medida que você estabelece novas conexões, essa transferência fica mais fácil. E você, então, amplia a sua rede neural. A dinâmica da circulação daquela informação dentro do nosso sensor físico, que é o cérebro, é muito maior. Impressiona, por exemplo, algumas coisas que a gente vê como sentidos, como a biologia humana foi muito bem elaborada. A gente estudou já na aula passada o progresso do nosso corpo físico, mas é impressionante. Outro dia eu estava vendo na televisão um indivíduo que é totalmente cego andando de bicicleta. E ele desenvolveu uma habilidade que isso diz inclusive, o programa falava que nós podemos fazer isso, que é a capacidade de emitir um som. Ele dá um estalo com a língua, ele faz um barulho com a língua, e ele sonda como os morcegos o eco daquele som, andando de bicicleta. Aparecia ele andando de bicicleta, e aí o repórter dizendo que ele desenvolveu essa habilidade, que é a visão através da sensação das ondas sonoras. E aí no ambiente, ele é levado ao ambiente do laboratório, onde a pesquisadora coloca numa sala isolada, com uma série de tubos, onde era um labirinto de tubos e que ele tinha que passar. Então ela queria testar a capacidade dele de desviar de obstáculos. E ela percebeu que quando os tubos estavam num conjunto maior, ele tinha maior facilidade. Os poucos tubos que ele derrubou estavam sozinhos no coisa. Então ele tinha uma certa dificuldade ainda pela dinâmica, mas era um ambiente que ele nunca tinha ido e ele conseguiu andar perfeitamente naquele labirinto. Então você vê, a dinâmica de aprendizado nossa é muito grande. A necessidade que ele teve fez com que ele desenvolvesse essa sensibilidade e pudesse se deslocar. E ficou interessante porque o filho dela, que não era deficiente visual, achou interessante e começou a fazer a experiência em casa, colocando uma venda nos olhos, e conseguiu também desenvolver a habilidade de se movimentar sem necessidade de ter a sua visão. Então, é dinâmico à medida que existe a necessidade e existe o estímulo, nós vamos buscar essa informação, treinamos de forma diferenciada. Eu também vi uma vez, isso me impressionou, ele é da Turquia e é um artista e que faz trabalhos, quadros com pinturas de mar, marítimas, figuras, e ele perguntaram como você consegue estabelecer, por exemplo, no quadro, aonde é o mar e aonde é o céu. E ele fala, fácil, eu trabalho, coloco do lado algumas marcas e eu sinto e vou desenhando. Ele ele nasceu com uma deficiência, ele não teve olhos, ele nunca viu o mar. Como é que esse indivíduo consegue pintar? Então a gente fica impressionado, é um potencial que ele e que nós também temos. Só que a necessidade induziu ele a um outro comportamento. E ele foi levado, por exemplo, por um cientista que estava estudando, ele foi levado a Florença, porque ele estava querendo saber se ele tinha noção, se ele era capaz de ter a noção das dimensões. Porque ele pintava, como era no quadro bidimensional, talvez o cara pode ser mais fácil, mas gostaria que ele desse uma noção de 3 dimensões. E ele levou num prédio histórico de Florença, que ele nunca tinha ido até ali, e ele só pediu que ele pudesse tocar o edifício. Ele deu uns toques, era o batistério que fica ele tem num formato hexagonal,
E você, para desenhar aquela figura, fazer uma cópia, você realmente tem que ter uma noção de 3 dimensões, porque como é hexagonal, você tem as laterais, e ele simplesmente passou a mão, ele foi tocando, sentou e fez um desenho que era a parede do batistério. Ele tinha a capacidade, inclusive, de representar 3 dimensões. Então a gente vê esse potencial como impressiona. É o quê? É mágico? Não, é o estímulo que ele recebe, ele treina as suas células receptivas daquele estímulo, de tal forma que ele consegue interpretar toda essa noção. Então é isso que a gente vê, os nossos sentidos é que trazem a informação para o nosso ambiente físico. Bom, vamos passar aí um pouco da memória espiritual das pessoas. A gente que aqui dentro do ambiente espírita conhecemos as existências passadas, você imagina então a base de conhecimento que o nosso espírito tem. A dimensão que isso cresce, quantas reencarnações nós já tivemos, durante quanto tempo nós sedimentamos conhecimento. Imagina isso, à medida do progresso do nosso espírito, a produtividade que nós podemos ter. Então a gente, levando essa base de conhecimento para o ambiente da doutrina espírita, nós vemos o potencial que nós temos. Da mesma forma, nós vemos as tendências negativas também que ainda temos. Então, quando a gente percebe essa situação, você recebe o estímulo, esse estímulo adentra ao seu ambiente físico através da nossa rede neural. Essa rede neural estimula campos não materiais, os campos morfogenéticos. Por sua vez, essa informação atinge o nosso perispírito. É levada ao nosso ambiente já espiritual, nessa interface corpo e mente, através do campo do perispírito, e atinge a nossa base de conhecimento já das vidas passadas. As tendências afloram nesse momento, tanto as positivas quanto as negativas. Então nós temos também que prestar atenção nesse aspecto. Da mesma forma que adquirimos os novos conhecimentos, o conhecimento sedimentado também é estimulado pela presença das forças externas. Então, nas vidas sucessivas, nas tendências, nas nossas existências, quanto nós já aprendemos, também quanto nós erramos. Então, essa base de conhecimento amplia de forma grandiosa. E o que é o progresso? O progresso é a busca de aprimorarmos cada vez mais as nossas tendências do lado positivo. Então, nós estamos aqui numa jornada evolutiva de aprendizado. É o que a gente sempre recebe. A reencarnação é uma chance de aprendizado e reaprendizado. Ótimo! Então, vamos fazer tudo o que possamos fazer de melhor para que possamos estimular de forma positiva e construirmos uma base de conhecimento positivo também. Bom, ali continuando um pouquinho ali, ele coloca assim: a representação interna do espaço pessoal pode ser modificado pela experiência e os mapas corticais podem mudar, mesmo na fase adulta, o que eles chamam de neuroplasticidade. Então, à medida que você sofre a ação externa, que os nossos sentidos são estimulados, nós mudamos o ambiente nosso altera o que a gente chama de mapas corticais. Nós vamos criando um novo universo. À medida que a gente desperta para alguma coisa, tudo muda na sua vida. Então, à medida que você vai descobrindo e vai conhecendo, vai pesquisando, vai obtendo respostas, o seu universo está sendo modificado. As suas forças externas, que estão estimulando a sua visão, a sua audição, começa a criar um novo mundo ao seu lado. Por exemplo, você quer ver? A escutar línguas estrangeiras. Por exemplo, chinês. Chinês dizem que é muito difícil de aprender. O chinês não só o grande número de caracteres que diferencia da nossa forma de leitura, que nós temos letras que formam
vogais e consoantes que formam palavras, o chinês num caractere dá uma ideia toda. Isso é difícil, é outra base de conhecimento. Bom, já é difícil, mas visual você consegue até aprender e identificar caracteres. Só que existem caracteres que têm 4, 5 pronúncias diferentes. E pronúncias que são leves toques que nós ocidentais não percebemos. Então você identifica o caractere, mas o som que você lê aquele caractere dá um sentido totalmente diferente. Então, à medida que você vai sendo estimulado a essa língua, totalmente fora do padrão de conhecimento que você tem, você cria uma nova forma de ver o seu universo. Você já começa a ter a sensibilidade para escutar se é um Azinho prolongado, se é um A fechado, se é um A mais espichadinho. A gente, se você ouvir, eu ouvi a professora falando do chinês dessa forma, você não, mas ela disse a mesma coisa. Não, eram outras ideias. Você vai treinando, o seu universo passa a identificar aquele som diferenciado. Então, é isso que eles colocam, a plasticidade dos nossos mapas neurais faz com que você vai mudando todo o seu universo. Por exemplo, televisão, a maioria deve ser aqui do tempo de televisão preto e branco, e a gente depois que passou para a televisão colorida. E hoje nós temos a televisão em HD. Você vê com uma coisa, se você pega um filme em preto e branco, você até sente o filme, o diretor que está fazendo aquele filme, ele tem que ter um bom ator, ele tem que ter uma boa fotografia para que você sinta o potencial do filme, porque o cinema colorido, quer dizer, a televisão colorida, ela criou uma forma de interpretar diferente. É como a TV HD, o pessoal que trabalha no ambiente de televisão, estava muito preocupado, porque tudo ia ser diferente. Então, a forma de maquiagem teve que ser mudada, a postura dos indivíduos, a forma, quer dizer, se você tem detalhes da sua face, ficavam incentivados. Então, a gente vê essa mudança. Deixa um pouquinho, depois eu abro para a pergunta. Depois eu abro para a pergunta. Bom, então, nós vamos, quer dizer, todo esse universo que vai se alterando, toda essa postura que a gente vai tendo, vai criando um novo mundo ao seu lado. Tá? Esse novo mundo, por sua vez, te abre toda uma chance de novas experiências. E você vai criando situações cada vez mais, ampliando. Isso é que é o progresso do pensamento. Essa onda de pensamento, renovando, estimulando, abrindo novos horizontes, criando novas chances de aprendizado, que por sua vez gera uma base de conhecimento que faz com que você busque mais informação. Isso é que é o progresso do pensamento. E uma coisa que ele deixa, que eu acho interessante, que a neurociência coloca, porque a gente tem também aquela mania, eu já estou ficando velho, eu não acho que isso eu não aprendo mais. Ao contrário, essa plasticidade, ao ser estimulada, mesmo na fase adulta, ela cria essa busca do pensamento. Por isso, a necessidade constante do estudo. E aí a gente já vem o que está lá desde o começo da codificação, colocado lá. Devemos estudar cada vez mais, porque à medida que você vai estudando, observando, o nosso universo muda e se amplia. O Kardec colocou isso muito claro, a necessidade que nós temos do estudo, para discernirmos com clareza sobre esse mundo que a gente vive, sobre essa dinâmica impressionante que é a existência do mundo espiritual. A gente imagina o que é a vida espiritual através da bibliografia que os médiuns nos revelam, que os espíritos através dos médiuns nos revelam. Imagina você chegando já lá mais ou menos pronto para aquela dinâmica. A transição passa de forma mais fácil. Por isso a necessidade da gente estudar. Então, quando a gente lê, por exemplo, a primeira vez o Nosso Lar, é fantasia. Parece que aquilo é ficção científica.
Descrito isso hoje, em 2011, imagina você, quando o Chico Xavier psicografou aquele livro, em 1938, 1937, 39, por aí. A dificuldade que ele teve para realmente, será que é verdade? A incerteza. O que fez a postura dele como médium e também do espírito que estava trazendo a informação, a confiança. Então ele sabia que tinha. Quando a gente vê toda a dinâmica através dos livros do Divaldo, dos tratamentos que são feitos no plano espiritual, né, através do Dr. Bezerra de Menezes, a gente fica impressionado com aquela dinâmica. Será que é verdade tudo aquilo? Será que não é uma fantasia? Se você coloca aquele livro, às vezes para um leigo, ele vai dizer, não, isso daqui é impossível ter esse tipo de situação. É impossível ter, por exemplo, uma casa flutuante, é impossível ter o que se revelam aquelas cirurgias espirituais a nível de perispírito. E ali a gente vê assim, é uma dinâmica diferente. Então esse conhecimento que nós estamos aqui, essa chance que nós estamos tendo, está abrindo todo um potencial para a nossa continuidade da vida sucessiva. A entrada no mundo espiritual vai ser, de certa forma, um pouco facilitada. Então, esse processo plástico de aprendizado, nós levamos para dentro do nosso espírito. Então, você tem essa dinâmica de receber informação, o estímulo através dos seus 5 sentidos, eles modificam a sua biologia, modificam a estrutura química dos neurônios, essa informação passa para um campo energético que adentra o nosso perispírito. Essa onda de energia altera as estruturas perispirituais, atingindo o nosso campo espiritual, sendo armazenada dentro do nosso espírito. Nas vidas sucessivas, essas informações vão formando o que é a nossa personalidade, o que é são as nossas tendências, os nossos hábitos, as nossas virtudes e os nossos defeitos. Então nós vamos aprimorando. À medida que, por exemplo, uma situação negativa, você teve determinados comportamentos numa vida anterior negativa, você tem eu não gosto muito da palavra, mas você tem um desbalanceamento energético. Então existe uma marca naquela frequência de energia que, por sua vez, através das vidas sucessivas, da volta, do reaprendizado, nós vamos modificando, porque esse campo de informação, esse campo energético, também é plástico, é variável, e você então, uma nova onda energética, interage com aquela que está ali, vamos chamar, naquele caroço energético, e aquilo vai se dissipando aos poucos. Você vai então fazendo com que aquilo dissipe, você passa de um caroço para um nozinho e depois aquilo se desfaz. Isso é o progresso através do aprendizado. A gente vê, por exemplo, quando aquelas terapias de vidas anteriores, as pessoas de vivências anteriores, as pessoas que fazem e relatam, que não são espíritas, eu conheço uma série delas, que não são pessoas que não têm nenhum vínculo com a doutrina espírita e se submeteram à terapia de vidas sucessivas através da hipnose, relatam e ficam impressionados com a dinâmica que é. Eu teve um indivíduo lá do meu trabalho que era materialista e, assim, por curiosidade, quis conhecer a técnica e fez. Então ele me relatando a experiência que teve, que ele estava numa situação dessa, foi levada através do processo indutivo há uma descoberta de uma fase da existência dele, que ele relata uma experiência que teve, né? E ele falou assim, o impressionante é que eu não identifiquei direito a região geográfica que aquilo havia acontecido. Uns 12, 13 meses depois, ele recebeu um convite para fazer uma viagem e foi para a França.
E no intervalo lá do congresso que ele estava, ele foi fazer uma visita a uma catedral muito antiga que tinha, e foi de carro, ele alugou um carro e foi. Diz que quando assim, para surpresa dele, quando ele está dirigindo, parou num lugar e estava observando, ele começou a identificar a região geográfica do que ele estava. E por curiosidade ainda, ele falou, não é possível, isso aqui eu estou imaginando, estou vendo, mas ele lembrou do sonho, ele falou assim, ele viu um detalhe geográfico de uma determinada posição de uma pedra, que ele falou assim, não, eu tenho que ir até lá e ver se ali tem o detalhe que ele estava vendo, e realmente tinha. Ele falou assim, é impressionante, porque eu nunca tinha estado lá, não é um lugar de nada turístico, era uma cidadezinha muito pequena que tinha uma determinada montanha parecida com uma pedra e do lado tinha um rio, quer dizer, você não via aquele córrego que passava, e ele foi até essa pedra para ver se tinha aquele córrego, e tinha. Ele falou, fiquei impressionado, porque a imagem que eu havia sido exposto naquela sessão em que eu voltei àquela existência, eu estava andando dentro daquele córrego e vi aquela determinada posição daquela pedra, me chamou a atenção, e foi uma situação que ele estava sendo perseguido, ele falou assim, foi muito difícil, mas... E que quando ele chegou nesse ponto, ele foi até lá, a sensação voltou toda novamente. Ele falou, o que me impressionou é porque naquele momento eu estava consciente, mas toda aquela sensação de perseguição, de que alguma coisa de ruim aconteceria, eu senti novamente. E é isso que acontece, você está ali no seu campo energético. Há algum estímulo externo, o que foi que ele viu aquela região, ele viu o detalhe que naquela sessão apareceu para ele, e aquele estímulo voltou toda aquela sensação, a informação não se perde. Aquele conhecimento daquela existência do passado voltou devido ao estímulo do presente, porque fica sedimentado, não se perde. A gente vai absorvendo, é como se fosse sedimentando uma em cima da outra, mas aquilo não se perde. A dinâmica é tão grande desse banco de dados de informação no nosso espírito, não se perde. Então você imagina o que tem dentro, o que nós hoje aqui nesse nosso mundo consciente, o que nós trazemos de todas essas existências. Então, esse momento que a gente está passando, de uma transição também, de um conhecimento extremamente material, ampliando para um conhecimento espiritual, leva a gente a ter uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos também sedimentando uma base de conhecimento nesse banco energético do que nós fazemos aqui hoje, do que somos hoje aqui. Então, a procura de melhorarmos a nossa postura para que possamos sedimentar um campo de energético pelo menos mais leve do que já foi no nosso passado, né? Então, um pouco nisso aí, agora estudando como foi essa dinâmica, então, da evolução dessas estruturas mentais. Primeira coisa que eles colocam, que o fato principal que levou a ter uma mudança, se pergunta, quando que nós passamos da fase de seres totalmente irracionais para racionais? A gente já viu há 2 aulas atrás, quando eu trouxe o que a ciência tem da evolução do corpo físico da espécie humana, desde aqueles primeiros seres que eram ainda muito parecidos com os símios, até já o homem mais formado fisicamente como nós somos. Então houve um progresso do corpo físico, houve um aumento da caixa craniana, mostrando que ali havia uma massa cefálica também que se desenvolvia. E eles colocam que um ponto importante disso foi exatamente o fato de nós nos tornarmos ereto. Então, à medida que a gente saiu para uma forma bípede, nós nos levantamos, porque a necessidade fez isso. O ser humano é fraco, não corre, não tem garra, perante todos os animais que estavam ali do lado. Então, ele teve que buscar alguma coisa para se proteger, para perpetuar a sua espécie.
À medida que você estava vivendo ainda como símios em árvore, que você desce para viver no solo, você tinha que ter alguma coisa para dominar e enxergar. O que é? A necessidade de ficar em pé para você enxergar mais distante e poder fugir de ameaça. Esse momento de levantarmos, de nos tornarmos bípedes, já foi um estímulo muito grande, que eles acham que aí começa essa dinâmica desse aprendizado, porque os animais também têm as suas células neurais, também são estimulados, também aprendem, desenvolvem atividades, mas nós tivemos essa capacidade de começar a diferenciar isso numa velocidade muito grande. Então, esse é um ponto principal. Então, o fato de nos tornarmos bípedes, de andarmos ereto, o estímulo foi muito maior, quer dizer, e isso veio da necessidade de proteção pessoal, né? Bom, outra coisa que também fez, à medida que os primeiros homídeos, eles eram coletores, eles dependiam, a gente viu aqui, os primeiros agrupamentos dependiam do que encontravam ali, ainda não tinham nem ferramentas desenvolvidas, não tinham armamento nenhum, então comiam o que estava disponível. Para isso, eles começaram a viver em grupos e outra coisa, começaram a caminhar, buscar, você tinha que, consumia o que estava naquele ponto, migrava para outro em buscando alimento, andava um pouco mais para a questão de água, proteção física, morando numa determinada caverna, perto de alguma rocha que desse proteção. Isso fazia com que a necessidade de buscar alguma coisa, quer dizer, a necessidade fez com que ele começasse a observar o seu ambiente do lado, e aí ele começou a encontrar determinadas situações. Bom, eu já sei que determinadas situações me favorecem. Por exemplo, quando determinada coisa acontecia que começava a esfriar, ele sabia que ele tinha que buscar uma proteção maior, vinha o inverno. Ou, ao contrário, tinha época que começava a chover demais, ele precisava também de proteção. Tinha época de determinadas frutas produziam. Isso fez com que ele começasse a tomar determinadas decisões. Essa é a época de viver nesse ambiente, quando acontecia tal coisa, está na época de eu mudar para outro ambiente. E isso já começa a ter o pensamento, a decisão, vou por aqui ou vou por ali. Essa é a diferença já da fase dos animais que nós temos, muito séria. Nós fomos buscando a necessidade fez com que nós fôssemos buscar alimento, proteção, e isso induzia a um aprendizado. Aí eu comecei a perceber que aquilo era meio reprodutivo. Durante determinadas épocas do ano, aconteciam determinados fenômenos. Então eu já sabia, olha, quando acontece isso, tal coisa vai acontecer. Eu já ia por outro caminho. Então eu percebia, por exemplo, quando alguns animais migravam, ali estava dizendo que viria o inverno, então eu também tinha que buscar ou uma proteção em que eu pudesse me alojar e ficar protegido do clima mais frio, ou também atrás de alimento, porque no período do inverno havia uma carência de fontes de alimentação, eu tinha que tomar uma decisão, ou eu fico aqui e não sobrevivo, eu também caminho e vou em frente. Tudo isso criou essa dinâmica de exercitar. A primeira informação, o primeiro exercício nosso mental foi muito em base do que acontecia ao nosso redor, da necessidade de sobrevivência. E aí vieram os primeiros agrupamentos. Quer dizer, você imagina, não havia nem a palavra ainda. O homem não se expressava, tinha grunhidos. Então imagina que eu queria dizer alguma coisa de perigo. Eu grunhia de uma certa forma. E o outro ouvia, levantava e ia ver o que era. Quando eu precisava de ajuda, eu emitia um outro som. Isso ele percebeu então que ele poderia usar dessa nova facilidade que era emitir sons. E aí começaram as comunicações. E eu emitia o mesmo som em situações semelhantes. E aquilo se transformou depois num som que identificava aquela situação.
Esse som foi sendo aprimorado, e aí tem o progresso do corpo físico das cordas vocais, que também passaram a ser estimuladas e vibrar, emitindo um grande número maior de sons, e eu crio as primeiras formas de comunicação. Então, a necessidade de alertar, de indicar alguma coisa, fez com que nós criássemos a fala, né? E imagina o que era. Por exemplo, até hoje existem línguas, outro dia eu estava vendo, existem línguas que estão desaparecendo. Há uma preocupação muito grande da Unesco em sedimentar uma base de conhecimento dessas línguas. Porque me parece que tem uma das que vão mais sumir, tem 3 pessoas que falam no mundo, né? E existem outras que já desapareceram, dialetos que desapareceram. Então, é uma preocupação isso, porque isso é uma base de conhecimento, porque cada um indica um lado de progresso. Quer dizer, que forma nós falamos aqui? Falamos o português, que veio originário do latim, e do latim veio o francês, o italiano, e a gente acha que você vê. Agora, imagina isso dos diferentes povos que viveram até isolados, criando as suas linguagens. Alguém já viu, por exemplo, sueco falar? Eu tive a chance de conviver com 2 suecos, é terrível. Holandês é uma outra língua extremamente difícil, são raízes diferentes, você não sente. O alemão já é difícil, agora essas línguas nórdicas que são terríveis para nós que vemos do latim. E a gente acha, bom, do latim a gente vai entender italiano, quando o italiano fala, a gente vê em alguns filmes, é muito fácil de entender. Quem teve já a chance de ir à Itália e sabe dos inúmeros dialetos que se falam na Itália. Aí você chega assim, você acha que vai entender italiano, mas quando você chega lá, que o cara usa um dialeto que é comum deles, e você não sabe nada do que o cara está falando. Por quê? Eles foram treinados, a forma dele de interpretar, de expressar, criou determinadas palavras que para a gente, determinada sonoridade que diferencia muito. Então, essa é a diversidade do ser humano. Quer dizer, fomos criando, mas somos capazes de aprender. Você passar uma semana lá, com certeza você está falando alguma coisa. Eu brinco muito assim, quer aprender uma língua? Vai sozinho para um lugar que fala aquela língua. Porque você pode não falar nada no primeiro dia, mas você vai sentir fome e sede. Você vai indicar alguma coisa que você quer e o cara vai falar água no dialeto que ele usa. E você vai saber que aquilo é água, você grava. A tua necessidade, no dia seguinte, você vai tentar imitar o que ele disse para você. Porque você quer tomar água ou você quer comer alguma coisa. Esse é o aprendizado. A necessidade faz com que você fale. Então, se você é colocado num ambiente em que aquilo tudo é novidade, você imagina o estímulo cortical que você está tendo e as suas células nervosas ficam todas disparando por coisa que você está tentando escutar, identificar, ver singularidade com o que você conhece. Então, esse é o conhecimento, né? E isso veio desde essa fase. Aí a gente imagina, por exemplo, a habilidade mecânica de fazer coisas. Nessa época, ainda desses primeiros agrupamentos, você perceba o que seria assim: eu já não tenho garra, corro pouco, enxergo ruim, que o homem não tem uma visão lá, é boa, mas não é tão boa quanto dos outros animais. E escuto mal, porque a gente escuta numa frequência muito pequena, diferente da maioria dos animais que tem uma audição muito mais sensível, né? Vejo, escuto mal, corro pouco, o que eu precisava? Eu tenho que me defender de tal uma forma. Foi a primeira fase que você viu ao ser agredido, pegou um pedaço de pau e foi tentar se defender, e ele percebeu que ele conseguia, e dali veio o primeiro instrumento criado pelo ser humano. Desse primeiro instrumento, ele viu que aquilo facilitava, de certa forma, uma determinada situação. O que ele pega, ele vai e usa aquilo constantemente. E aí ele já começa a aprimorar o seu conhecimento. Aprimorar a sua ferramenta através do que? Eu vou melhorar, eu vou criar uma outra, uma mais indicada. Então, às vezes a gente vai em algum desses museus que trazem alguma desses instrumentos
das tribos primitivas, mesmo aqui do Brasil, que usavam pedra e que você vê aquelas facas de lâmina que eles usavam. Quer dizer, o que fez aquilo? O primeiro que encontrou uma coisa daquela e viu que cortava mais fácil, ele pegou, opa, eu já tenho um instrumento principal meu e eu vou cortar. Aí o outro já de olho, aquele cara ali está melhor do que eu estou. Ele vai ficar percebendo, quer dizer, bom, se ele tem, eu também vou buscar. E isso é o que fez com que a gente começasse a desenvolver e a exercitar a nossa capacidade de criar, que foi também já um passo muito avançado do que a gente tem. É óbvio que não foi tão fácil, foram milhares e milhares de anos para a gente perceber determinada situação. Mas isso, à medida que começa, a segunda coisa é mais fácil. Então, o primeiro passo, quer dizer, a primeira descoberta é de certa forma, difícil. Mas a partir do que aquilo aconteceu, aquele conhecimento começa a ser comunicado a outro, né? Então, a gente percebe, por exemplo, quando você está começando na escola, você vai, eu não sei o processo agora de educação como é que é, mas no meu tempo a gente era levado a fazer aqueles primeiros garranchos, aquele livro, você tinha chuvinha, ondinha, quer dizer, como é que a criança começava a treinar a mão para escrever? Não é fácil, porque a escrita, ela exige determinados movimentos que nem toda, né, a gente não nasce, você precisa treinar o seu movimento. Então o que? A professora pegava e dizia, olha gente, vamos fazer a chuvinha. Era uma simbologia do que você via, para tornar mais fácil. Eu olho e vejo como é que é a chuva. E eu tento imitar aquela coisa da chuva. A onda, eu ia treinando, até que depois da ondinha, daí você fazia a bolinha. Aí vinha a primeira letra que a gente acha que a maioria foi o A, que nada mais é do que uma bolinha com uma perninha. O E, eu me lembro quando eu estava na primeira série, que eu não conseguia fazer o J maiúsculo. Eu tinha uma professora muito brava mesmo, e a gente sentava de dois na carteira. Então o menino que sentava do meu lado falava, deixa que eu faço, porque tinha ditado aquela coisa, João. Para mim escrever João era terrível. Então eu não conseguia fazer aquele J, que era aquela grafia do J maiúsculo, eu tinha um pavor do J maiúsculo. E ele fazia, não, é fácil, olha só, faz isso aqui. E eu ficava olhando no dele, e aí aprendi, eu tive que aprender a fazer o J, porque ela era muito brava. Mas você vê, a gente foi sendo educado naquele conjunto pequeno de palavras. Então, à medida que você tem a descoberta do primeiro vocábulo que você aprende, aí você vai, a primeira palavra que você consegue identificar, é tão gostoso você ver uma criança, quando está começando a ser alfabetizada, e quando passa pela rua, lê algum cartaz. É uma vitória para a criança, e a gente vê a alegria da mãe ou do pai que está acompanhando aquela criança, ele já consegue ler, porque é uma descoberta muito grande, você associar símbolos gráficos com uma ideia, e isso exige um treinamento, exige um estímulo e um pensamento. Dizem que a gente não vai mais escrever, existem escolas que já não vão ensinar mais a escrever, vão ensinar a digitar. Então, é verdade, já tem um estado nos Estados Unidos que é decisão própria da escola se ensina ou não a escrever, mas a escola tem que ensinar a digitar. Isso também me causou uma certa angústia. Eu falei, cara, olha só, porque para você aprender a escrever é todo um processo muito grande, que você vai ensinar, por exemplo, o teu cérebro determinadas situações que vão desaparecer. Daqui talvez a 100 anos a gente não tenha necessidade de escrever, porque vai estar tudo tão digital, tudo tão computadorizado, que você fala já está saindo ali. Então dizem, eu não sei, eu tenho cá minha dúvida, que nós não vamos precisar mais escrever. É uma dúvida que eu tenho, os estudiosos já começam a questionar, por exemplo, se é válido esse método, em vez de você ensinar a escrever o A, você vai fazer a criança identificar o A no teclado. Dizem que é o progresso, que você vai deixar de determinadas situações, como nós já deixamos do passado de outros conhecimentos.
mas da mesma forma, isso vai induzir outras formas de conhecimento. A grande discussão hoje é se o livro digital vai sobrepor ao livro de papel. É uma discussão séria sobre isso. Então, eu tenho um leitor digital. Comprei um que eu estava querendo armazenar uma série de coisas. É de uma facilidade muito boa, mas eu digo, nada como um livro de papel. Né? Nada como você ter o prazer de folhear, mas eles se estão transformando. Então, a coisa que eu tenho já vira página, tá? Faz até barulhinho de virar página, se você quiser. Então, isso é um progresso. Você imagina num leitor digital, que tem o quê? Talvez o tamanho de um pequeno caderno, eu tenho armazenado talvez uns 3.000 artigos técnicos que eu uso. Quer dizer, coisa que, se eu fosse arrastar aquela biblioteca, eu coloco dentro da minha mochila e ando com aquilo para onde eu for. Eu levo uma biblioteca dentro do meu livro. Então, isso é uma dinâmica nova, que surgiu aí há 10 anos atrás, que a gente ainda não sabe trabalhar. Quer dizer, aí você fala, mas e o livro, o processo de leitura, de todo? É um aprendizado novo do nosso mundo. Nós estamos nessa fase de transição, ainda muito apegado a determinadas coisas. É um prazer ler? Mas vai se tornar também um prazer ler nos leitores digitais. A facilidade de você transportar, o custo, tudo isso valoriza aquela forma de comunicação. Mas é preciso, por exemplo, para você operar um negocinho daquele, que você aprenda a trabalhar com máquina. Hoje a gente já vê máquina em todo o ambiente nosso de trabalho. Quer dizer, você vai ao banco, já é digital, você vai ao supermercado, você já digita coisa, você já compra. E é impressionante, fizeram um teste mostrando que a vivência no mundo digital, o contato com o mundo digital e as máquinas, está mudando a forma de estrutura dentro das nossas células neurais. A nossa plasticidade neural está fazendo com que novas estruturas diferentes, novas formas de armazenar essa informação. E isso já é um progresso dentro do nosso corpo físico. Estamos adaptando o nosso organismo físico a uma nova realidade digital. Eu consulto o livro dos Espíritos só digital. Eu já deixei o meu de papel, porque aí facilita, eu tenho dentro do meu computador o livro dos Espíritos digital. É interessante que você, olha só, ele lembrou bem, a dinâmica de busca de informação. Você digita às vezes uma palavra, ele localiza dentro onde está. Isso é uma dinâmica nova. Então, às vezes eu tenho que lembrar a pergunta 517, o que diz isso, aqueles itens. Você ia no índice, procurava, ia tentar ver. Hoje você chega lá, digita, pum, ele leva diretamente a informação que você quer. E isso é o progresso tecnológico, como disse lá o Leon Denis, ativando o nosso progresso espiritual. Então nós estamos mudando, é uma fase inclusive de transição de um novo aprendizado, estamos mudando os nossos paradigmas. Só para a gente finalizar um pouco a nossa discussão, vem um sentido que me coloquei aqui, desde o início eu falei, o nosso conhecimento, ele cria um padrão de comportamento. Então, nós acreditamos, quer dizer, experimentamos, sedimentamos esse conhecimento e estabelecemos uma verdade. Ou seja, nós criamos determinados paradigmas que são aceitos como modelo e padrão. Paradigma já vem do grego, que o significado é esse. Então, quando você cria essa base de conhecimento, você estabelece, então, quais são os seus modelos. E aí a situação vem que a nossa sociedade, ela progride, quer dizer, o nosso convívio entre os grupos vão criando todos esses modelos e a gente vai melhorando. Cada grupo tem o seu modelo, coisas que são possíveis ou verdades em um grupo, podem não ser no outro. Então isso é muito comum. Os grandes conflitos, por exemplo, vêm dessas posições, dessas verdades que são defendidas às vezes com guerras, né, com destruições. Então esse momento de você questionar uma base desse conhecimento,
questionar um paradigma, às vezes ele cria uma situação perigosa. Então, quando você tem a sua verdade e você então começa a questionar essa verdade, parece que aquilo você vai perdendo a sua base. Você fica sem saber, quer dizer, aquilo que eu acreditava passa a ter uma outra concepção. E aí, a dúvida vem primeiro. E depois a dúvida faz com que você busque contra-argumentar. Primeiro para tentar destruir aquela nova interpretação. Ou, ao contrário, para buscar argumentações maiores para que você possa mostrar que aquela verdade está sendo incorporada por uma outra maior. Isso aconteceu muito, por exemplo, a gente vê no progresso da ciência. Quer dizer, estabeleciam determinados valores, determinadas suposições, aquilo passava a ser a verdade. Aí, determinado indivíduo, estudando, ampliando a sua base de conhecimento, mostrava um caminho diferente. A primeira situação era, vamos destruir o cara. O exemplo típico que a gente tem, já da Idade Moderna para cá, é quando o sistema heliocêntrico, que era aceito, o sistema antropocêntrico, que a Terra era o centro do universo, e que os planetas e o Sol orbitavam, era verdade, até que Giordano Bruno propôs um modelo diferente. Só que o modelo do Giordano Bruno colocava como o Sol o centro do nosso sistema solar. E isso trazia um certo incômodo à verdade estabelecida na época. Giordano Bruno foi para a fogueira por isso. Nesse momento, ele estudando determinadas órbitas, ele era matemático também, ele começou a perceber que não tinham certas explicações para determinados fenômenos. Né? Galileu, logo em seguida também, Galileu desenvolveu o primeiro telescópio. Galileu então começou a acompanhar a órbita das estrelas e viu que o que Giordano Bruno tinha colocado era verdadeiro. Ele ali, eu vou e faço a minha pergunta para a natureza, vou lá e questiono a natureza, ela me responde. Eu consigo estabelecer um padrão novo e eu não posso negar, isso acontece, mas ia contra toda uma verdade estabelecida. Também teve que abdicar do seu conhecimento. Então, esses paradigmas, às vezes, eles se tornam tão fortes que eles acabam até destruindo a verdade. E aí o indivíduo precisa ter uma argumentação muito maior para que ele sacuda aquela base de conhecimento. Então, a gente vê, por exemplo, a postura religiosa, né? O conhecimento, eu defino que a gente tem três padrões de conhecimento. Você tem um conhecimento popular, você tem um conhecimento religioso, né? E você tem um conhecimento científico. Então, cada um deles segue um modelo diferente. O conhecimento popular é aquele que você vê no dia a dia. Por exemplo, quando a gente era criança, eu era muito disso. Não misture manga com leite. Manga com leite faz mal. Eu conheço quem comeu, tomou manga com leite e morreu. Quer dizer, nunca eu tinha coisa. Eu gostava muito de manga e muito de leite. E a gente às vezes esquecia que tinha, sei lá, chupado manga e tomava leite. Ficava com uma preocupação, porque era caso de morte, manga com leite. E era aceito como uma verdade. Da onde veio esse conhecimento? Aí veio porque, na época da escravidão, os escravos que tinham a sua alimentação quase que impedida, era uma alimentação muito fraca, iam para os pomares e mandavam ver nas mangas. E por sua vez eram eles que também faziam a coleta do leite. E antes de mandar para o senhor, eles também tomavam o leite. Aí ficou aquela coisa, fizeram a ideia de que manga e leite mata. Por quê? Ou ele chupava manga ou ele tomava leite. E aí não tinha acesso às duas coisas. E a gente absorve isso como verdade, né? Traz isso para o nosso dia a dia. Tem gente que, se por acaso vier misturar manga com leite, passa até mal, porque induz aquilo, é tão verdadeiro isso, que ele vai e passa mal. Então, esse é um conhecimento popular. Ele muda de acordo com a noção da coisa. Você tem várias situações. Já o conhecimento teológico,
ele é muito dogmático. Em algumas situações, você não pode questionar. Então você é obrigado a aceitar, principalmente porque vem como se fosse uma revelação divina, né? E você não vai questionar a divindade. Quem somos? Réis mortais aqui questionando a divindade. Então o conhecimento religioso durante muito tempo foi usado como uma ferramenta de opressão. E a liberdade de expressar o seu pensamento é que conduz ao progresso, principalmente da humanidade. Se a gente tem isso tolhido, e durante muito tempo as várias correntes religiosas, em todas as diferentes modalidades que nós temos aqui na Terra, oprimiram, porque eles se sentiam questionados. Então, quando você apresentava uma visão diferente, questionava um paradigma daquela base de conhecimento, era eliminado, porque a revelação é divina, como é que você pode questionar? Então, esse é um aspecto, por exemplo, que a ciência já aceita. Você questionar um resultado científico faz parte do método para aceitar uma verdade. Dentro do ambiente científico, do conhecimento científico, uma das posturas que são colocadas é exatamente essa. A sua verdade tem que ser constantemente questionada. Você não aceita se você não tiver como provar. E outra coisa, eu provo aqui e o outro tem que provar lá e fazer a mesma coisa. É uma verdade que em todos os pontos aonde ela foi estudada tem que dar o mesmo valor, né? Você então tem essas três modalidades. Conviver nesse mundo com essa postura, a gente tem que saber exatamente como proceder. A gente vê isso muito dentro do ambiente da doutrina espírita. Determinados padrões, né, determinados paradigmas que nós temos aqui são impressionantes. Eu vejo assim, cada casa tem a sua tradição, tem a sua história, tem a sua forma de colocar a sua organização das reuniões. Mas algumas coisas me impressionam. Você vê, aqui no Rio de Janeiro, eu nasci em outro estado e vim para cá estudar, e eu me considero mais carioca, mas eu sou de outro. Então, eu fui criado, a minha família quase tinha centro dentro da minha casa. Sou de avô, avó, mãe, pai espírita, né? E eu vim centro espírita. Aqui, assim, é centro de mesa branca. Eu cá comigo, que eu não sabia o que era centro de mesa branca, né? Para mim era uma novidade. Eu não sei eu conheço o centro kardecista, centro de mesa branca. Porque o que acontecia sobre isso? Acontece que durante, no século XIX, XX, quando as primeiras instituições foram fundadas, toda a roupa de cama e mesa era o quê? Branca. E todas as toalhas que se utilizavam eram brancas. Então, toda a toalha, todo o ambiente da reunião começava com uma mesa em que havia uma toalha em cima. Hoje a gente quase não usa mais toalha em mesa nenhuma, né? Mas tinham as toalhas que eram brancas, e aí ficou aquele centro de mesa branca, né? Você imagina se em determinadas situações, se você está acostumado a botar sempre toalha branca, botasse uma toalha vermelha. Quer dizer, aí eu acho que causaria um certo incômodo até nas pessoas. Por quê? A toalha branca era o que era usado na sua casa, nas pessoas. Aquilo era um símbolo de limpeza, de assiduidade, de você ver que aquilo fazia parte da base do conhecimento. Imagina se uma instituição colocasse uma toalha vermelha, amarela ou verde. Seria um incômodo, as pessoas tinham. Seguia o padrão do conhecimento. E isso levou, ao centro de mesa branca. Não, o centro tem mesa, pode ser toalha independente. Outra situação que é muito comum a gente perceber, e uma vez fiz uma pergunta dessa: água fluidificada, a garrafa tem que estar aberta ou fechada? Tem que ser de vidro, metal ou plástico? Quer dizer, quando você chega assim, em determinadas condições, a pessoa fala assim: água fluidificada só pode ser em garrafa de vidro, aberta, e a rolha não pode ser metálica. Eu sempre pergunto, por quê? Eu estou questionando qual é o procedimento que você usa, qual é a explicação que você dá para esse aspecto. Certas situações são colocadas.
Então, por que tem que ser, o frasco tem que ser de vidro, não pode ser de metal ou plástico? Então, algumas pessoas vão tentando as suas explicações, mas o espírita, ele tem o direito de questionar determinadas posturas. E aí vem o processo nosso de estudar. Porque nós estamos, o Kardec fala, a gente tem que estar constantemente em estudo e tem que ir modificando a nossa base de conhecimento à medida que a ciência nos trouxer novos conhecimentos, você vê, novos paradigmas. Isso dentro do ambiente religioso, filosófico, foi uma mudança muito grande, porque até o advento da doutrina, você jamais questionaria qualquer liturgia no ambiente religioso. O Espiritismo trouxe essa possibilidade de você questionar se a toalha é branca, vermelha, amarela, verde ou azul, se a garrafa pode ser de vidro, de metal, de plástico, se tem que ficar aberta ou fechada. Esse questionamento faz com que a base do conhecimento vá crescendo e você quebra determinados paradigmas, determinados modelos e padrões que não têm justificativas. Então, isso é o exercício do pensamento, que dentro do ambiente da nossa doutrina, ele tem que ser estimulado. E uma das coisas que mais me impressiona no Instituto foi a postura que o seu Deolindo teve quando fundou, em 1957, que foi fundado, exatamente uma postura trazendo isso para o nosso movimento. Aqui é um ambiente de estudo, Instituto de Cultura Espírita, aonde estão abertas todas as possibilidades de conhecimento, aonde nós estamos aqui recebendo, exercitando também a nossa capacidade de pensamento. Isso é extremamente importante. A vivência de uma experiência, aonde você pode, inclusive, questionar a estrutura da nossa doutrina. Então, eu já presenciei vários debates aqui extremamente interessantes, de posturas que vão depois chegando a um consenso, porque é através da discussão, da colocação da sua ideia, da discussão edificante, é que nós vamos sedimentando a base de conhecimento espírita. E isso que o Kardec colocou quando trouxe a doutrina espírita. É essa a postura do espírita correto. Vamos questionar, o porquê é fundamental. Então, tem situações, por exemplo, que a gente vê em determinadas condições, que quando você questiona o porquê, a pessoa fica naquela coisa, nem ele imagina mais o porquê daquilo, mas ele segue o modelo. Mas isso faz parte. Nós temos, a nossa sociedade está baseada nessa questão, seguimos os modelos já estabelecidos, mas esses modelos não podem ser herméticos, eles têm que, de certa forma, absorver novos conhecimentos, novos questionamentos e irmos em frente. Então, me impressiona muito a casa que eu faço parte, eu me considero aqui, a minha casa espírita é o Instituto, em que a gente possa vir e discutir dentro desse questionamento da postura. Então, nós estamos num ambiente exercitando essa capacidade. Dr. Jorge Andréa, quando dá aquelas aulas, colocando aquelas informações na nossa rede neural, eu brinco para ele assim, daqui a 50 anos a gente vai ter capacidade de absorver aquilo que o senhor está dando hoje aqui para a gente, porque é de tanta fronteira aquele conhecimento, mas ele está sendo jogado, você está sendo exposto a ele. Aquilo, de certa forma, vai entrar na sua rede neural, vai adentrar o seu campo de informação espiritual e está lá. À medida que você vai se acostumando, aí aquela ideia vai, realmente ele já mencionou isso aqui, ele já falou, ele já colocou essa postura. Isso é o aprendizado. Então, o nosso progresso do pensamento, que veio desde esse primórdio, quando a gente torna-se ereto, até hoje, com o advento da internet, da dinâmica imensa que é hoje dessa disponibilidade dessa informação, ela exige uma coisa, esforço pessoal para adquirirmos esse conhecimento. Nada vai chegar se você não quer. A informação está ao seu lado. Então, nós estamos aqui exercitando essa capacidade e aprimorando o nosso conhecimento. Então, vamos fazer uso
dessa característica principal que nós temos daqui da nossa doutrina.